Boa noite, graça e paz, amém? Que bom estarmos juntos, que alegria, que privilégio estar aqui com vocês. Quero já agradecer ao pastor Jota, pastor Tomás foi o meu professor, quero muito agradecer, tem um tempinho, né, pastor? Tá novo, rapaz, olha como o pastor tá novo. Quero agradecer a minha esposa, a mulher mais bonita do mundo, fique de pé. É a Giane. Quase saiu uma salva de palmas, amor. Tá vendo? Eu acho que é pelo elogio, Obrigado, Jota, Carol. Muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui com vocês de verdade, viu? Muito privilégio. Eu trouxe minha família aqui comigo, a Igreja Batista da Graça. Fique de pé, meu povo, em nome de Jesus. Que bom. Obrigado, meus irmãos, de vocês estarem aqui acompanhando o pastor. Isso aqui está acontecendo já é um milagre. Eu era extremamente tímido, sempre fui. Desde a minha infância, tinha muita dificuldade de falar, de fazer amizade. E um dia eu fui num congresso da Convenção Batista Brasileira e um pastor me desafiou uma coisa que eu não fazia no meu ministério. Ele desafiou: nunca mais você vá para lugar nenhum, não só para mim, mas todos os pastores que estavam ali, ali no auditório, na igreja, né? A ir para lugar nenhum sozinho. E eu fiquei com aquilo na mente. E tem sido toda vez um desafio, né? E junto com minha esposa. E foi algo tão de Deus, porque uma dos nossos irmãos disse assim: pastor, que tal a gente ir com o senhor? Eu falei, glória a Deus, e eu lembrei-me daquilo que eu aprendi naquela convenção. Irmãos, obrigado mais uma vez, que o Senhor continue falando. Eu já saí daqui já com uma porção da palavra, louvores cantados, e que Deus continue falando, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel. O pastor Jota disse que eu posso ficar à vontade. Posso? Amém. Quero agradecer ali, tem a família da Carol, não vou lembrar o sobrenome, mas sempre recebe a gente ali na casa, com muito carinho. Freitas, muito bem, isso mesmo, muito obrigado. Eu quero agradecer ao doutor Getúlio, está aqui, muito obrigado, me recebeu logo, né? Foi o primeiro a me receber. O doutor Getúlio, ele fez a primeira ultrassom da minha filha, 15 anos atrás. Eu era missionário em Silvanópolis, eu não tinha a menor condição, irmãos. Mas um irmão muito abençoado aqui dessa igreja me apresentou, e a minha esposa tinha risco, né, com a gravidez, tinha algumas coisinhas, alguns detalhes, e o doutor Getúlio acompanhou. Muito obrigado, fez a primeira ultrassom. Não só da minha filha de 15 anos, também estou novinho, não estou? Parece que eu tenho uma filha de 15 anos. Eu tenho uma de 12, ele fez também. E eu tenho um Robert caçula de 10. Tudo passou pelo doutor Getúlio. Graças a Deus. Deus é bom, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 1. Primeira Samuel, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos com os irmãos. A história é muito conhecida e eu vou conversar um pouquinho com a igreja sobre gerando o milagre de Deus em nossas vidas. Gerando o milagre de Deus em nossas vidas. Vamos falar juntos? Gerando o milagre de Deus em nossas vidas. Olha, o texto diz assim, o primeiro verso: havia certo homem, o nome chamado Eucana. Eucana, versículo 2, ele tinha 2 mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina. Versículo 4, no dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos dela, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava.
apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. O Senhor tinha deixado estéril, e a sua rival provocava continuamente e a irritava. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava. Ela chorava, não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Esse homem aqui estava como... achava-se... Será que a última Coca-Cola do deserto? Um homem falar um negócio desse para uma mulher. Olha o versículo 9. Versículo 10. Obrigado. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e lembrares de mim, e não esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e a sua cabeça e a sua barba não passará a navalha. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos aqui e precisamos da tua orientação, do mover do teu Espírito na nossa mente. Me dá sabedoria, que eu possa falar a verdade da tua palavra. Enche a minha mente e o meu coração, para que eu possa ser apenas instrumento em tuas mãos, para a vida dos nossos irmãos. Muito obrigado. Essa é a noite que o Senhor fez e nós nos alegramos, celebramos o teu nome, porque tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o Príncipe da Paz. E nós estamos aqui apenas para te adorar em espírito e em verdade. Amém? O texto é muito conhecido, profundo e cheio de detalhes, e eu amo esse texto. E eu estava aqui me recordando da história de um casal que nos recebeu aqui em Palmas, há alguns anos atrás. Já percebeu que o sotaque não é daqui, né? Quem souber vai ganhar uma pizza do Pastor Jota. Baiano, também chegou aqui primeiro, né? Baiano, muito bem. Está devendo uma pizza, pastor. Acertou? Você vai ver um pouquinho misturado. Bahia, um pouco do Rio. Morei 7 anos no Rio de Janeiro. Então você vai ter uma mistura aqui. Mas vai dar certo, amém? Vamos lá. Quando cheguei aqui, um casal que amamos até hoje, nós saímos de vez em quando. E estava logo no início do casamento, almoçamos juntos, e eles já estavam casados, eu acho que há alguns anos, não me recordo muito, e ele compartilhou em um almoço que estávamos, ou era um jantar, isso faz alguns anos, e compartilhou uma dificuldade. Eles estavam fazendo consulta, não sabiam o que estava acontecendo, e os dois tinham dificuldade de ter um filho. E era o sonho desse casal ter um filho. Principalmente ele, apaixonado por futebol, como todo brasileiro, doido para ter um menino. E eles pediram ajuda, recursos aos médicos, à medicina. E os médicos orientando disse: vocês vão fazer o tratamento, mas os dois têm muita dificuldade. Pode ser que aconteça, mas não quero dar esperança a vocês. Já que vocês são cristãos, orem, porque tanto um quanto o outro têm dificuldades para gerar filhos. E ele compartilhou naquele dia, com lágrimas, e me recordo que oramos juntamente ali com eles. O tempo passou, ele fez o tratamento, e o tempo passou mais um pouco. Um belo dia, como um culto desse, muito abençoado, culto abençoado, amém? Você já foi abençoado? Amém? E um dia o pastor desafiou aquela igreja. Eles estavam em um retiro desses que a gente faz no carnaval, e um casal se converteu ao Senhor, e eles tinham uma dificuldade com dependência química, e eles tinham nada mais, nada menos do que 10 filhos. Quantos filhos? 10 filhos. É difícil no tempo de hoje, né? Naquela época era tranquilo. E o pastor desafiou aquela igreja a
pegar 10 casais e cada casal cuidar de um filho, para que esse casal pudesse fazer um tratamento de recuperação em Brasília. E aí essa jovem, esse casal que a gente saiu, estava aí como você estava, sendo desafiada pelo Senhor a cuidar de uma criança. E ela ali relutando, dizendo: Senhor, eu quero tanto um filho do meu ventre, sangue do meu sangue, eu quero pegar uma criança no meu colo. E as crianças já eram grandinhas. E ela relutando, e Deus falou ao coração dela: pegue. Mas Senhor, irmã, pegue. Faça isso. Ela sentia, ela conversando com a gente, compartilhando, sentia uma voz em seu interior dizendo: adote uma criança, cuide de uma criança até que esse casal tenha condição emocional, psicológica, para poder continuar a jornada como família. E ela disse que ela foi à frente, não sabia como, porque ela estava relutando, e ela cuidou de uma criança. Passou mais um tempo, num belo almoço, enjoo para cá, enjoo para lá, ela sonolenta, querendo dormir o dia todo, as mulheres já sabem, e um milagre aconteceu. Hoje ela não é apenas filho de 2, são 3 crianças, 2, são 5, 2, minha esposa, é bom que minha esposa ajuda, né? Por isso que eu gosto de trazer, irmãos. A bênção fica ainda mais completa, né? Ela adotou 2 e tem 3 do ventre dela. Aquilo que a medicina não pode explicar, o Deus que você serve, o Deus que você está adorando essa noite, é o Deus poderoso para fazer milagres sobrenaturais. E nós estamos diante de uma história muito parecida. Você conhece bem a história. É a história de Ana. Ana é muito importante aqui no cenário no Antigo Testamento, porque ela vai dar à luz a um profeta, que unge o rei de Israel, um dos mais importantes, Davi. E aí, conhecendo a história, eu quero extrair algumas lições do seu coração. Esse milagre que Ana estava esperando, ela passou por um processo, ela passou por um tempo, e esse tempo era o tempo de Deus, e nós precisamos aprender sobre isso, sobre o tempo do Senhor em nossas vidas. Você vai perceber aí o texto que lemos, que todos os anos essa família saía para adorar o Senhor. E aí eu perguntando, conversando com o texto, por que exatamente neste tempo, neste momento, aconteceu algo diferente? Sabe o que eu penso quando eu estou diante do texto? Ana fez algo diferente dos anos anteriores. Eu não sei se você já teve a experiência de, às vezes, você pedir tanto algo a Deus, de você isso não é necessariamente repetição, mas desenvolve uma disciplina de perseverança. E aí, você já pedindo, buscando ao Senhor, mas parece que você faz algo diferente, e parece que Deus está tentando nos ensinar alguma coisa que nesse tempo ainda não percebemos, e é isso que eu consigo perceber no texto. Sabe o que Ana fez? O pedido agora não era mais sobre ela, não era para ela poder mostrar para a sua concorrente, a sua rival. Você já percebeu o texto? O que ela fez? Ela disse: Senhor, se o Senhor me deres um filho, eu devolverei ao Senhor, e ele será um homem para servir em tua casa. Agora, o pedido não é mais sobre ela, o pedido é para a população, o pedido é para o povo de Deus. Você está disposto a renunciar o seu desejo, a sua vontade, para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, como diz Romanos?
eu quero compartilhar com você algumas ideias do texto, algumas lições eu quero aprender com essa mulher. A primeira lição que eu aprendo com Ana é sobre fé, uma fé que transforma o nosso coração para depois transformar a situação. A sua oração primeiro vai transformar o seu coração, porque todos os anos Ana ia, juntamente com seu esposo, adorar o Senhor. Mas quando o coração dela é transformado, a oração dela muda. O pedido não é mais para ela, não é sobre ela, é sobre compartilhar e abençoar novas pessoas. E é isso que o texto diz no livro de Tiago. Pede, mas vocês não recebem porque às vezes pedem de maneira equivocada e egoísta, para gastar com os nossos próprios prazeres. Eu acho interessante o que diz em Hebreus capítulo 11 sobre fé. Ana nos ensina, querido, sobre fé. E você precisa fortalecer a sua fé todos os dias. E como é que você consegue fortalecer a sua fé? Vida de oração e leitura da palavra de Deus. Nós precisamos ter o hábito de orar todos os dias. Precisamos ter o hábito de ler a Bíblia todos os dias. E isso vai gerar fé no nosso coração. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa fé transformadora em Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. E é a convicção das coisas que se esperam. E o versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador para aqueles que o buscam. E é isso que eu aprendo com Ana. Deus está movendo o coração de Ana para poder fazer o pedido certo, para poder realmente ser bênção na vida das pessoas, para compartilhar a sua fé. Nós precisamos abastecer o nosso coração de fé. Olha o versículo 10, eu vou reforçar com você. Essa expressão é interessante no texto que fala sobre o choro. Ela chorou abundantemente, fala sobre disciplina espiritual. Lembra lá no Novo Testamento o texto: fecha a sua porta, entra no teu quarto, ora ao teu pai em secreto. Ele vê você em secreto e ele vai recompensar você publicamente. O versículo 10 diz: e ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Nós precisamos regar a nossa fé com a palavra de Deus. Regar a nossa fé com uma vida de oração. Não apenas como sem costume, ou isso se tornar uma cultura na minha vida e na sua vida. A oração, querido, vai mudar e vai transformar o nosso coração, a nossa mente, para depois mudar e transformar situações que estão ao seu redor. Começa a mudança de dentro para fora. Começa a mudança no nosso coração. Nós precisamos ter uma vida de oração e clamor constante. O versículo 17 fala sobre a perseverança de Ana, a petição dela. Então respondeu eu: vá em paz. Isso já era ela conversando com o profeta. O Deus de Israel te conceda a petição que fizeste na casa do Senhor. Fala sobre disciplina de oração. Fala sobre realmente derramar o nosso interior na presença de Deus. O Senhor quer escutar a sua voz. O Senhor quer escutar o seu clamor. Nós precisamos, querido, primeira coisa, primeira base para gerar esse milagre é regar o nosso coração de fé. É regar o nosso coração de fé através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai gerar esperança no nosso coração. Precisamos ter uma vida de oração, uma vida de clamor, uma vida de santidade, como diz o profeta Isaías: Senhor, eu estou aqui, mas primeiro limpa os meus lábios. Eu estou num povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Rei, o Senhor, o Rei da glória. Mas o texto também diz que o Senhor purificou os seus lábios
e ele foi levantado para pregar a palavra de Deus no seu tempo. Nós precisamos, querido, precisamos, e eu falo insistentemente com a nossa igreja, existem 2 pilares profundos na vida do cristão e na vida da igreja, é a vida de oração e a vida do conhecimento da palavra de Deus. É a palavra de Deus que dá direção, ela é sua bússola, é a palavra de Deus que vai te dar orientação e direção em todos os caminhos. Então, a primeira lição que aprendemos com Ana é sobre fé. Uma fé que transforma o nosso coração para transformar depois a situação. A transformação começa no seu interior, na sua mente, e também desce para o seu coração. A segunda lição que eu quero conversar com você aqui essa noite é sobre a perseverança. Você se recorda do texto que essa família subia ano após ano para adorar o Senhor, para clamar ao Senhor. E o que é perseverança? É você continuar firmemente em um propósito. Você se recorda da história que está em Lucas, que fala sobre a parábola de um juiz que não temia a Deus? No capítulo 18, do verso 1 ao 8, fala de um juiz que não temia e não respeitava a Deus. E naquela mesma cidade havia uma viúva que todos os dias ia na casa desse juiz que não respeitava a Deus e disse: julga a minha causa. Passava outro dia e disse: julga a minha causa. Julga a minha causa. De maneira insistente, todos os dias ela se apresentava diante do juiz. E é interessante que é o próprio Jesus que conta a parábola. E o segredo da parábola diz assim: e Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sem desistir, sobre perseverança. Ana teve perseverança. Naquela cultura, uma mulher que não pudesse ter filhos, não gerava filhos, ela era tida como uma mulher que foi maltratada pelo próprio Deus ou amaldiçoada por Deus. Era aquele momento, aquela cultura acreditava nisso. Mas Ana queria superar a sua dor e a sua vergonha, e ela não desistiu de orar. Você não pode desistir de orar. É a oração que vai mudar a nossa vida, o nosso interior, para experimentar o milagre de Deus na nossa vida, querido. Nós precisamos orar para descobrir a vontade de Deus, que é boa e perfeita. É na oração que Ele pode te dar a direção que você precisa, a direção que você necessita. Continue perseverando. Continue orando, buscando a orientação, a sabedoria de Deus para tomar decisões sábias que possam edificar a sua casa, a sua família, a igreja, a cidade, o seu trabalho. Continue perseverando no Senhor, porque no tempo certo o Senhor pode escutar a sua voz. Deus é um Deus poderoso. Você lembra o que diz em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todo o propósito no reino de Deus. E esse propósito, essa vontade de Deus, pode gerar no seu coração, através de um relacionamento íntimo com o Senhor, de leitura bíblica, e através da sua oração. Eu aprendo a perseverar. Perseverar. Eu tinha um grande medo na minha vida, e eu sei que Ana tinha um grande medo em sua vida, um grande temor. O temor dela era ter a fama de ser amaldiçoada por Deus, mesmo com o amor do seu marido. Ela tinha um medo e um temor. Ela estava vergonhada em sua casa, tinha vergonha na casa dela. E esse medo que bairava o coração de Ana precisava ser vencido, porque o amor de Deus lança fora todo medo, e ela encontrou em Deus
como vencer o medo. Eu tinha um grande temor, logo no início do meu ministério. Com 11 anos de idade, na minha transição do Rio de Janeiro para o interior de Catanduva, em São Paulo, o meu sonho era ser um jogador. Eu tinha dificuldade de conversar com as pessoas. E eu consegui me federar num clube de futebol, e eu falei, agora meio caminho andado. Está tudo certo, beleza. Estou num clube, estou jogando, vai ser muito bom. E aí eu fiz o primeiro ano, o segundo ano, e de repente, painho, como diz lá na minha terra, recebeu um convite para ir para Catanduva. Nossa, um banho de água fria, né? Disse, agora pronto, acabou o meu sonho. Eu tinha muita dificuldade de fazer amizade. Falar em público aqui, irmãos, isso aqui é um milagre que está acontecendo. Deus tirou toda a minha timidez. Graças a Deus por isso. E nessa época, 12, 13 anos, fui para Catanduva, não conhecia ninguém, sem amizade, e eu comecei a me entristecer. Chorava todos os dias, eu me trancava como um adolescente no banheiro, e dizia, Senhor, e eu pedia, querido, pedia que o Senhor me levasse, já criança, a gente precisa tomar cuidado com as nossas crianças, com os nossos filhos, com quem que ele está conversando, onde ele está se entristecendo muitas vezes, e conversar com eles. Eu tinha esse relapso, de vez em quando eu ia para o banheiro e eu chorava, dizendo, Senhor, tirou o meu sonho. Eu tinha visto o meu irmão mais velho quase cometendo um suicídio, e baraiva sobre a minha mente, fazer a mesma coisa, irmãos. Ainda adolescente, precisamos cuidar dos nossos adolescentes, falar sobre a palavra de Deus. Uma noite eu peguei a palavra, e eu li, desesperado, 13 anos de idade, e eu comecei a ler, esperava todo mundo dormir, e começava a ler a Bíblia. Passou a primeira semana, passou 10 dias, 15, 20 dias, eu encontrava refrigério para a minha tristeza, para a minha dor, lendo a palavra de Deus. E um dia, querido, aquela sala, todo mundo dormindo, ficou muito diferente. Deus falando dentro de mim, no meu espírito, Eliel, você tinha um sonho de ser jogador, mas o sonho que eu tenho para você, é de você ser um pastor. E eu achei que aquele negócio era do meu coração, como criança. Eu senti algo diferente em mim. Eu falei, Senhor, isso é coisa da minha cabeça. Eu fui criado na igreja batista, irmão, desde pequeno. Eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. E aí eu fui lendo a Bíblia, fui lendo a palavra de Deus. E eu fiz uma oração, como um adolescente. Senhor, se o Senhor estiver falando comigo realmente, mudando a minha história, mudando o meu futuro, eu quero que o Senhor fale comigo, fala comigo, porque eu penso muitas vezes em tirar minha própria vida, me ajuda. Passou-se algumas semanas, uma moça da igreja, eu ia para a igreja todos os domingos, acompanhava o painho e a maninha, e tinha um culto de jovem, nosso culto de sábado. Um dia uma irmã ligou, eu estava em casa, naquela época aquele telefonezinho, né, que ficava lá plugado, né, a gente não tinha esse negócio de celular, era um charme, né, quem tinha. E aí eu atendi, era uma tarde, era líder de jovem, e ela perguntou, seu irmão está em casa? Eu falei, não, está viajando, trabalhando, ele volta daqui a 10 dias. E ela ficou calada no telefone, e ela falou assim, Eliel, você tem coragem de pregar no culto do jovem? 13 anos. Você tem coragem de pregar no culto do jovem? Tipo assim, seu irmão não está, o mais velho, 18 anos, pode ser você. Não sabia que Deus estava fazendo algo, querido. Deus estava preparando algo, preparando o presente, um futuro. Eu disse, eu aceito. E na hora, eu lembrei da oração que eu fiz de madrugada. Senhor, fala comigo, se o Senhor estiver realmente, se isso não é coisa do meu coração, se não é coisa da minha mente, fala comigo. E eu preguei pela primeira vez, com muito temor, e no meio da pregação o pastor entra. Eu falei, pronto. E aí eu preguei até hoje, eu preguei sobre Jó, quando Jó perdeu todos os seus bens, mas ainda assim ele adorou o Senhor. Eu estava me sentindo
como se eu tivesse perdido tudo, saindo de uma cidade grande com os meus amigos. E aquela mensagem falou no meu coração. E quando o culto terminou, no domingo de manhã, na escola bíblica dominical, o pastor me chamou e disse: Eliel, eu não sei se Deus já falou alguma coisa com você, mas você com 13 anos, pregando no culto jovem pela primeira vez, compartilha aqui comigo. E aí eu falei com ele sobre o que aconteceu lá em casa. E daquele momento em diante o pastor começou a orar comigo, falando sobre a questão do seminário, sobre o ministério pastoral. E eu ajudava ele a abrir a igreja, ajudava ele a fazer as visitas junto com o pai, com a mainha. E graças a Deus, querido, eu estou aqui, servindo ao Senhor, aonde Ele me enviar. Eu quero apenas ser instrumento nas mãos do Senhor para abençoar. E foi com persistência, a mesma persistência que Ana teve orando. Eu falei: Senhor, eu não tenho capacidade para falar na frente, eu tenho dificuldade, não tenho desenvoltura, mas o Senhor que deu a boca, o Senhor pode fazer esse milagre na minha vida. Estou aqui, querido, e eu já me considero um milagre. Você é o verdadeiro milagre. O milagre é você. Deus já fez tudo por você naquela cruz. Ele já fez o grande milagre, que é a salvação. Nós iremos morar com Ele para a eternidade, para todo sempre. Isso já é o nosso grande milagre, querido. É sobre a salvação, é sobre a eternidade, é sobre Jesus, o meu Rei da glória, Senhor dos senhores. É sobre Ele. Ele é o verdadeiro milagre. E Ana estava convicta, estava entendendo que ela precisava perseverar. Perseverar no quê? Na oração. Nós precisamos, como igreja, perseverar na oração. A terceira lição que eu quero compartilhar com você essa noite, para a gente ir para o nosso momento final. Você precisa ter fé em Deus, mesmo quando se ver diante de um grande desafio. Você precisa confiar em Deus, mesmo quando se ver diante de um grande desafio. Você se recorda de Davi? Aquele menino que foi separado por Deus para poder guerrear pelo povo de Israel. Um menino que estava esquecido, um menino que a família não se lembrava mais. Todo mundo passou diante do profeta que nós estamos falando. Ah, querido. Mas aquele menino esquecido, aquele menino que estava trabalhando no campo, cuidando dos pastores, cuidando das ovelhas, como pastor. Aquele menino, Deus se lembrou. A família não se recordava mais dele. O pai não tinha colocado ele na frente do profeta. Mas o Senhor se lembrou de Davi. E aqui eu vejo a mesma aplicação. Deus está se lembrando, trazendo à memória a oração de Ana. Você tem um grande desafio. Você tem um grande gigante. Mas esse gigante que está diante de você não é maior do que o seu Deus. Não é maior do que o seu Deus. Esse Deus de milagre que nós cantamos aqui, que entoamos, é o Deus poderoso, é o Deus da guerra, é o Deus que vence todas as batalhas. E você precisa entender que nesse tempo que você enfrenta grandes desafios, mesmo com a alma abatida, Deus pode escutar a sua oração. Deus pode escutar o seu clamor. Olha o verso 15. Porém, Ana respondeu: não, Senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramar a minha alma perante o Senhor.
Você já teve um tempo de tristeza, de angústia, que parece que você não sabe o que fazer. Você não sabe a direção, como enfrentar esses desafios. O último verso, versículo 18, diz que o seu semblante já não era mais como antes. Ela comeu, ela bebeu, e o seu semblante já não era triste. O que mudou? Qual foi a diferença? Eu tive um período assim, querido, um período de grande tristeza, e eu não sabia o que fazer, não sabia como lidar. Estava cuidando de uma igreja no interior, uma igreja amorosa, linda, e eu mergulhei na vida ministerial, fiz o seminário, minha esposa ainda grávida, a gente entrou para poder fazer o seminário e querendo ser apenas instrumento nas mãos de Deus. E eu fui para uma igreja aqui no interior de Tocantins, uma igreja simples, já passando por grandes dificuldades financeiras, e a gente foi trabalhando, graças a Deus, a igreja foi se recuperando pela graça do Senhor, e eu tinha um grande temor, e aquilo tirava a minha paz, roubava a minha alegria, como estava roubando a alegria de Ana. Ana tinha uma angústia. O sonho de uma mulher é ter um filho. Ela perdia o sono, ela perdia a paz. É algo quase que natural, uma mulher gerar filhos. E não havia compreensão nela. Eu passei um período assim, querido, angustiado, triste, abatido. Já estava com os nossos 3 filhos. E eu tinha um grande medo e um grande temor. Eu tinha um grande medo de partir, de o Senhor me chamar um dia e eu não ter deixado algo para os meus filhos e para a minha esposa, para continuar, para reclinar a cabeça. Lembra do profeta do Antigo Testamento que ele não amparou a sua esposa, e a sua esposa teve que pedir ajuda a um profeta, e o profeta ajudou? Aquele texto trazia temor ao meu coração. Eu falei: Senhor, eu amo o Senhor, eu amo a tua casa, e eu sinto que eu não estou sendo inteligente, não estou tendo a sabedoria necessária para poder cuidar bem dos meus filhos. Eu vou partir, eu não vou conseguir deixar um lar para os meus filhos. Eu tinha uma preocupação, querido. Vim inteiramente do ministério. E num dia, pela manhã, eu no templo, eu orando, como Ana, chorando, derramando em lágrimas, eu falei: Senhor, nenhum banco, nenhum gerente, nós 2, não vai liberar nada para a gente poder ter uma casa, para a gente poder ter nossos filhos. E eu sinto um medo tão grande, eu quero pedir perdão, Senhor, mas isso tira o meu sono. Um dia de partir, os meus filhos não terem o apoio necessário. E eu comecei a chorar, querido. Não falei nada para ninguém. Eu chorei naquela manhã, me prostrei diante do Senhor, abri a palavra, li. O Senhor me deu muitos textos bíblicos e eu continuei chorando, sem paz. Eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. E mais uma vez, querido, lembra quando eu falei que aquela sala mudou lá em Catanduva? Eu tive a mesma visitação. E essa voz dizia: você está com medo disso? Você acha que eu vou deixar você desamparado? E Deus é Deus, Ele poderia até deixar. E está tudo bem, porque nós o amamos e o adoramos pelo que Ele e não pelo que Ele faz. Eu tinha uma tristeza, uma angústia e um medo. Eu falei: sim, Senhor, eu tenho medo de partir e não deixar a minha família bem cuidada.
mas eu vou continuar amando o Senhor de todo o meu coração, eu vou pregar o Evangelho aonde o Senhor me levar. É isso que está tirando sua paz? Sim, Senhor. É o que está tirando a minha paz, tirando o meu sono, não me deixa dormir. E eu entreguei aquele medo ao Senhor, entreguei aquela angústia ao Senhor. Alguns dias se passaram, querido, e a gente recebeu uma mensagem. E hoje, para a glória do Senhor Jesus, nós estamos com a casa, nossos filhos, 3 crianças, e eu não paguei um centavo por ela. Sabe por quê, querido? Às vezes, a sua oração precisa mudar o foco. Não é sobre você. É sobre quem você vai impactar que está ao seu redor. Porque quando você entende, quando você está em oração e você entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não é mais sobre o que você sente. É sobre o propósito que Deus tem para a sua vida. Quando Ana devolveu, ela faz uma oração diferente, ela devolve o filho ao Senhor. Sabe o que vai acontecer nos capítulos para frente? Uma mulher estéril faz viver em família. Agora ela tem mais uma penca de filhos. Que milagre! Sabe, querido, quero desafiar você essa noite a você mergulhar o seu coração ao Senhor. Às vezes a gente fica pegado com aquela nossa oração de almoço, de café da manhã. Há quanto tempo você não entra no seu quarto e não derrama a sua alma ao Senhor, como essa mulher? E Deus está apenas falando para você: entra no teu quarto, fecha a porta, e o seu Pai que te ver em secreto pode recompensar você publicamente. Eu quero orar com você essa noite. Eu quero que você saia daqui com a porção da palavra de Deus, gerando um milagre, sabendo que o milagre é você. Deus já fez o maior milagre de todos os tempos, e esse milagre é Jesus, repartido à humanidade. Ele nos deu a salvação. Então, apenas se dedique em oração, abra o seu coração ao Senhor, confia nele. Ele pode realizar o desejo do seu coração, mas você precisa buscar de todo o coração. Há 3 lições que Shed, ao estudar esse capítulo, ele traz ao nosso coração, e aqui eu encerro, peço a ajuda do Ministério de Louvor. Não há tristeza para quem sobe à casa do Senhor. Você veio para a casa do Senhor, você não vai voltar, você não vai sair daqui com um semblante triste, porque você sabe que Deus pode responder a sua oração. Ainda que não seja a sua vontade, mas se você viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita, você sabe que o melhor de Deus é para a sua vida. Shed continua dizendo: não há tristeza para quem derrama a sua alma em oração na casa do Senhor. E ele continua dizendo: não há tristeza para quem cumpre os seus votos e suas promessas diante de Deus, como Ana fez. Aí você vai entender o versículo 18 que compartilhamos aqui. E disse ela: que ache tua serva a mercê diante de ti. E assim a mulher foi ao seu caminho, comeu, bebeu, e o seu semblante já não era triste. Deus vai tirar a tristeza do seu coração, querido. Não precisa se entristecer, não precisa ficar angustiada. Descansa no Senhor, descansa em Deus. Ele vai dar a resposta que o seu coração necessita. Eu quero orar com você.
de pé um pouquinho. Eu sei que, como foi muito bem ministrado aqui, sobre Deus é um Deus que faz milagres. E eu não sei qual a sua petição, como era a petição de Ana, mas eu sei de uma coisa: Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós através do Teu Espírito Santo. Qual é o seu milagre essa noite? E você está disposto a pagar o preço, derramar o seu coração na presença de Deus, confiar no Senhor, ter uma fé genuína, regada pela palavra e pela oração. Então, querido, fale com o Senhor assim como Ana disse ao Senhor: a minha alma está na tua presença, Senhor. Eu quero orar com você. E aquilo que você tem colocado diante da presença do Senhor, nós queremos orar nesse momento. Entregar ao Senhor aquilo que parecia ser impossível. Deus pode transformar em possível. Nosso Deus é um Deus do impossível. Talvez uma cura, assim como esse casal não tinha condição de ter filhos, o Senhor visitou. Sabe, essa noite, para o milagre ser gerado, você apenas precisa adorar o Senhor. Enquanto você ora, enquanto você adora, enquanto você derrama o seu coração na presença dEle, Ele pode vir em seu favor. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela nossa amada igreja aqui reunida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite o Senhor ter falado ao nosso coração através dos louvores. Nós estamos saindo daqui com uma porção de fé, com uma porção da Tua palavra, e nós glorificamos, adoramos o Teu nome, Senhor. O Senhor é um Deus de milagre. Muito obrigado. Essa é a noite que o Senhor fez e nós nos alegramos no Senhor. Abençoa, Pai, cada membro dessa igreja. Eu oro pela vida do pastor Tomás, eu oro pela vida do Jota, eu oro pelos líderes dessa igreja. Continua dando sabedoria, Senhor, inteligência da Tua palavra para conduzir o rebanho, para conduzir a igreja para o centro da Tua vontade. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos, entregamos o nosso viver ao Senhor. Muito obrigado.